Fala pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo no meu outro canal dando a minha opinião sobre a treta do Danilo Gentili, o padre Júlio Lancelotti. Eu coloquei aqui na aba comunidade do canal, tá? Eu só coloquei no outro canal porque o outro canal meu é de humor, é o meu canal principal, e eu tô tentando reerguer aquele canal que o YouTube matou por causa do algoritmo, tá bom? Mas como envolve o mesmo tema, política, eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui no canal já explicando sobre o que é fascismo. Fascismo é uma combinação de duas coisas, basicamente. É violência e mentira. Então tenha isso em mente. Mentira e violência. Para você acabar com seus opositores políticos, para você chegar ao poder, tá? Eu até postei aqui na aba comunidade do canal também um trecho de um vídeo do History Channel, que eles fazem dramatizações, onde eles misturam fatos reais e também tem imagens reais sobre o fascismo. Numa das dramatizações deles, né, eles pegam lá os fascistas, eles pegam um opositor político, eles agridem aquele cara, batem, colocam um funil na boca dele, jogam um purgante super forte para o cara se borrar todinho, fazer cocô todo, e eles tirar foto e humilhar aquele cara. Claro que é uma dramatização, mas baseada em relatos reais da época de Mussolini. Isso é o fascismo, é mentira e violência. Você não tem adversário político, você tem um inimigo político. Você não tem que combater ideias, você tem que combater a pessoa. Humilhar, agredir, destruir, triturar a pessoa, até a pessoa não ter mais resistência nenhuma contra você. Numa democracia normal você tem adversários. Por exemplo, Ronaldo, eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda. Beleza, cada um, cada um. Ontem mesmo eu postei no meu status no WhatsApp, que um amigo meu veio aqui me visitar, que ele tinha aqui no cartório, né, por causa de uma negociação de uma casa, que ele é bolsonarista. Gente. Beleza, eu vou fazer o quê? Vou bater no cara? Inclusive ele andou apanhando por isso, né? Mas eu digo, não, é uma democracia. Na democracia você pode ser de direita, de esquerda. É saudável até, a democracia tem que ter pluralidade, senão vira uma ditadura. Então é perfeitamente normal. Eu mesmo, para quem não sabe, só uma curiosidade, eu sou mais tucano. Eu preferia ter visto nessas eleições ou o João Dória ou o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. O Dória, porque o Dória, na minha opinião, ele foi um bom governador aqui em São Paulo. Inclusive ele chegou a limpar o Rio Pinheiros. Eu nunca imaginei que ia chegar um governador no estado de São Paulo que ia limpar um dos rios mais poluídos do mundo, que era o Rio Pinheiros. Ele foi lá e fez. Tá voltando até a ter peixe no Rio Pinheiros. Fora a vacina, né, que o Dória comprou e estragou os planos do Capitão Bobalhão. E o Eduardo Leite, pelo que eu sei, ele tem sido um bom governador do Rio Grande do Sul. Então eu esperava um desses dois nomes como uma terceira via. Mas a eleição se afunilou, teve o risco Bolsonaro, deu no que deu. Agora vamos ver que bicho que vai dar. Agora voltando ao tema do fascismo. Então o fascismo no Brasil, ele começou a surgir de uma maneira mais discreta e as pessoas não perceberam. Que nesse exemplo aí, por exemplo, do Mamãe Falei e o Padre Júlio, é com ele que começa essa treta. O Padre Júlio, naquela época do Fora Dilma, Fora PT, aquela onda anti-esquerda que surgiu no Brasil, ele apoiava o PT. E aí, por causa disso, o Arthur Duval fez um vídeo detonando o Padre Júlio Lancelotti. Ele chegou a expor a sexualidade do padre, falou que esse padre tinha um amante, esse amante em dado momento chantageou o padre deu uma Land Rover de 80 mil reais para o amante dele. E o Arthur Duval faz isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Você expor a sexualidade de uma pessoa. Primeiro, o padre é adulto, ele é homem, ele tem hormônio como todo mundo, tem desejo sexual como todo mundo. Se ele teve uma relação sexual com outro homem, que é de maior, e não foi à força, foi consensual de ambas as partes, o que os outros têm a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você, o que as pessoas têm a ver com isso? Nada. Mas mesmo assim o Arthur Duval expôs a sexualidade do padre, de uma forma pejorativa, e hoje o Danilo Gentili foi lá e fez o mesmo. Agora, esse Arthur Duval é o mesmo, pessoal, que quando esteve na Ucrânia, ele falou aquela seguinte frase, né, no áudio do WhatsApp que foi vazado. Elas são fáceis porque são pobres. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que elas são fáceis sexualmente. Por quê? Porque elas eram mulheres viris, ninfomaníacas, mulheres prostitutas? Não, porque elas estavam numa situação de vulnerabilidade. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, uma guerra gera-se fome, pobreza, as pessoas passam fome, e com fome a pessoa faz qualquer coisa. Então o que o Arthur estava dizendo naquele áudio é o seguinte, ó, eu vou conseguir comer uma mulher dessa, ainda seja uma mulher de bem, que não era uma prostituta nem nada, mas eu vou conseguir comer ela porque ela está com fome, ela vai precisar se alimentar, então ela se tornou uma mulher fácil. Olha que coisa absurda. Podia ser a mãe de alguém, a irmã de alguém, uma amiga de alguém, uma avó de alguém, enfim, é uma mulher de bem que está numa situação de fome por causa que seu país foi invadido por uma nação estrangeira. E mesmo assim ele manda um áudio, elas são fáceis porque são pobres. Como quem quer dizer, eu vou comer uma mulher dessa dando um prato de comida. Sendo que o Padre Júlio, que ele criticou, ele alimenta vários moradores de rua todo santo dia e não pede nada em troca. Vocês viram a diferença? Agora, o mesmo cara que expôs a sexualidade do padre para humilhar, para quebrar, para detonar o padre, é o mesmo cara que tem um pensamento pior que o do padre. Porque entre o Arthur
perdoa a expressão, comer uma mulher que está com fome, está se vendendo para se alimentar, ou um padre que teve um caso com alguém consensual, o padre está mais certo que ele. Porque o padre não fez sexo com ninguém por comida, por situação de vulnerabilidade ou coisa do tipo. Foi consensual. Já ele não, era uma mulher que estava em situação de fragilidade, e ele, em vez de ser um bom cristão, como dizem que são cristãos, dar uma ajuda para essa mulher, não, ele ia se aproveitar da fragilidade dela para querer fazer sexo. Vocês viram? E isso é fascismo. E essa onda fascista no Brasil começou a crescer e ninguém percebeu, pessoal. E esses movimentos aqui no Brasil, eles começaram assim, na internet, usando de mentiras e violência contra tudo que é opositor. Um dos canais que fez muito isso foi o canal do Nando Moura, né? O Nando Moura chamava todo mundo de forma ofensiva. Ele chamava, por exemplo, aquele lá, esqueci o nome, Cauê Moura, falava de vaca tetuda. Ele chamava outra fulana de não sei o que, chamava a Kéfara de vagabunda. Tem até um vídeo dele que viralizou, ele bem exaltado, chamando ela de vagabunda, só porque ela era de esquerda. Sua vagabunda, vai ensinar como dar na casa dos seus amigos. Isso é fascismo. O Nando Moura, ele chegava a se referir aos seus inscritos como se eles fossem um tipo de clã, ou exército dele. Todo mundo que tentasse se opor ou criticar aquilo que ele estava falando, ele literalmente detonava aquela pessoa. Eu lembro até de um canal, que eu não vou lembrar o nome, vocês perdoem, que já faz muitos anos, eu já sou ruim para nome, ainda mais de coisa muito antiga, mas tinha um canal de um ateu que ele fazia refutações a outros canais. Ele pegava lá um canal de um terraplanista e ele analisava os argumentos, ele fazia um tipo de react. Quando ele fez o react do Nando Moura, por causa do argumento lá do Nando Moura, não deu uma semana o canal daquele cara caiu. Porque o Nando Moura pediu para todos os seguidores dele, que na época ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores, o fascismo cresce rápido, ele pediu que eles fossem lá e denunciassem o canal do cara. O canal do cara caiu. Então era até perigoso citar o nome do Nando Moura. Que nem, por exemplo, eu cheguei a escrever um artigo sobre ele no meu blog, que eu deixei como não listado. Eu só mostro para quem pede o link. Inclusive, se alguém quiser ver, eu tenho até hoje lá no blog esse artigo. Pode pedir pelo WhatsApp aí que eu dou uma procurada e eu mando para vocês. Por quê? Porque era até perigoso até citar o nome da pessoa. Porque só de você citar o nome da pessoa, aquela pessoa tem um grupo, sabe, de pessoas fanáticas, alienadas, idiotizadas, sei lá como é a expressão correta, que vão lá e fazem de tudo para derrubar o seu canal. Esse próprio vídeo que eu estou fazendo agora é perigoso. Porque se alguém caguetar que eu estou falando do Nando Moura aqui no meu canal, ele pode pegar todos aqueles 3 milhões de inscritos dele e mandar vir e denunciar em massa no canal. Então você vê, isso é fascismo. É quando você tenta chegar ao poder através da violência, intimidação e mentira. Você não pode ter opositor político no fascismo. É tudo para o Estado e tudo pelo Estado. Se alguém se opor, corta a cabeça. E ele não é o único exemplo disso, entendeu, pessoal? Várias pessoas aí tiveram a imagem literalmente manchada, baseada em mentira e ódio. Inclusive eu coloquei aqui na aba comunidade do canal ontem, de noite, aquele videozinho que eu falo tanto aqui no canal da fábula da raposa, né? Que a raposa, ela demoniza tanto o Sr. Galo, que aí eles se voltam contra o Sr. Galo e no final todas elas vão para a morte, que era um plano da raposa. Tá muito inteligente esse desenho e muito sábio, né? Reflete bem o que a gente está vendo aqui no Brasil. E o fascismo, pessoal, não é só na questão de canais do YouTube. São pessoas que literalmente querem ganhar na base da força e da intimidação. Eu mesmo, às vezes, eventualmente, eu recebo mensagens do WhatsApp de pessoas que eu nem conheço em tom de ameaça. Eu até compartilhei no meu grupo de política esses dias, um cara mandou um áudio para mim, sabe, num tom bem intimidatório, porque isso é fascismo. Quer dizer que se eu não apoio o genocida, se eu não apoio essa loucura toda, essa mentiralhada que eles estão propagando por aí, de censura, ditadura do STF, todas essas bobageadas que eles criam, essas narrativas falsas, então eu tenho que ser detonado, eu tenho que ser quebrado, eu tenho que ser ameaçado, eu tenho que ser intimidado. Isso é o fascismo, pessoal. Você não pode abrir a boca. Tem que concordar com tudo que eles falam, que eles dizem, as loucuras, sabe? Todas essas narrativas falsas e mentirosas, porque senão eles formam clãs que tentam te atacar, te intimidar e até te ameaçar. São pessoas que são capazes até de matar. É por isso que eu postei aqui na aba comunidade do canal aquela frase de Voltaire, um filósofo francês, que ele fala assim: quem te convence a acreditar em absurdos, te convence a cometer atrocidades. Porque é exatamente o que está acontecendo. Você lembra lá no Paraná daquele cara que matou aquele petista só porque a festa dele era temática? Ele tinha a intenção de matar a família inteira do cara, só porque ele acreditou em todas essas narrativas falsas e mentirosas. Então Voltaire tinha razão. Quem te convence a acreditar em absurdos pode te convencer a cometer atrocidades. Porque a pessoa fica com a mente tão presa em loucuras, quer seja religiosa ou política, que a pessoa literalmente é capaz de matar. E isso é um tipo de fascismo. E isso cresceu muito no Brasil e continua até hoje. É por isso que eu falei, esse canal, eventualmente eu falo de assuntos políticos, porque não acabou com o Bolsonaro. O bolsonarismo continua. Você abre o Twitter, por exemplo, você vê 24 horas esse pessoal mentindo e criando as mesmas narrativas mentirosas. São narrativas mentirosas. Tudo para tentar chegar ao poder de novo e demonizando pessoas inocentes. Que nem hoje, eu abri o Twitter de manhã
Já me deparo com o Danilo Gentili 2 vezes atacando o padre Júlio Lancelotti, sendo que o padre Júlio Lancelotti, ele nunca abriu a boca para falar um A do Danilo Gentili até hoje. O padre Júlio Lancelotti é um dos poucos cristãos que eu respeito. Ele é um cristão de verdade. Ele faz aquilo que Jesus mandou fazer. Ele vai lá e leva comida, ele leva agasalho para os moradores de rua, ele leva ajuda, tenta levar ajuda psicológica para eles buscarem tratamento, sabe, para se largarem vícios, bebida, droga, etc. É uma das poucas pessoas que faz aquilo que Jesus mandou fazer. Fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. E mesmo assim o padre periodicamente é atacado, porque ele não faz parte do lado político desse pessoal. Por exemplo, a Janaína Pascoal e o velho da van, os dois já atacaram o padre Júlio no ano passado. O velho da van chegou a falar que o que ele faz é errado, porque ele estimula a pobreza, né? Porque o fato de ele dar comida para os pobres, ele estimula que as pessoas continuem na pobreza. Filha, você quer que as pessoas façam o quê? Que elas morram de fome? Ou que elas roubem então para se alimentar? Só porque o padre ousou fazer aquilo que Jesus mandou fazer, ele é brutalmente atacado. Então, pessoal, cuidado. Cuidado com narrativas que estão na internet, narrativas mentirosas, um bando de mentira que está por aí, entendeu? De tudo que vocês possam imaginar, porque o fascismo é isso, é violência e ódio e mentira. Só que um dia esses mesmos fascistas, eles são vítimas deles mesmos. Assim como o Mussolini, que nem eu mostrei, e teve até gente questionando e falou que era mentira de comunista. Mas não, o History tem fontes lá originais, vocês podem ver lá. Assim como o próprio Mussolini foi vítima da violência que ele mesmo plantou, esses fascistas, uma hora ou outra, eles mesmos vão ser vítimas deles mesmos. Porque eu vou terminar esse vídeo falando uma frase de Jesus da Bíblia, que eu acho sábia. Quando Pedro corta a orelha daquele soldado, ele fala assim para Pedro: Pedro, quem vive pela espada morrerá. Então, plagiando Jesus, quem vive de mentira e ódio, um dia essas mesmas mentiras e ódios vão atingir essas mesmas pessoas. Tá bom, galerinha? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo para ajudar a aumentar o engajamento e a atividade. Vocês conhecem o Lenga-Lenga todos, já? Então, paz a todos.